Oi. Gente, eu queria mostrar pra vocês. Eu não sei se alguém aqui acompanha o canal dos meninos do Diva Depressão. Eles são maravilhosos. E eles têm um reality que eles fazem, que é o Corrida das Blogueiras, onde entra muitas questões artísticas, tanto de criação, de, enfim, de várias coisas, tem de maquiagem também, que é lance de blogueiro, e outras questões, e também da criação de conteúdo. E aí teve uma menina que entrou, que foi a Ju, e a Ju, ela é autista. E eu acho muito interessante a gente poder ver uma outra autista num programa, ainda mais uma autista com bastante masking como a Ju. No meu caso, por exemplo, e no caso de muitos de vocês aqui, que eu acho que tem muito masking, eu acredito que seja muito interessante ver outras pessoas com masking, muito masking. E aí, assim, eles têm várias dinâmicas e eles votam uns nos outros, e aí eles participam de dinâmicas para serem eliminados, e tem várias dinâmicas onde envolve questões de comunicação, tanto em grupo quanto sozinho. E ela se dá muito bem em algumas provas, mesmo de comunicação, porque ela tem algum domínio. E em outras, nessas de grupo, ela pode acabar indo meio mal. Depois de cada episódio, tem um separado chamado Lounge de blogueiras. E aí, neste episódio separado, eles estão só os participantes num lounge, onde eles conversam entre eles e entra uma pergunta para polemizar. E nessas perguntas, perguntam, por exemplo, quem você acha que não ganha? E aí, num desses, escolheram a Ju, por ela ter essas dificuldades de comunicação dela, dificuldades sociais, e eu queria trazer para vocês algumas partes dos episódios. E é assim, ela foi extremamente qualificada, extremamente muito boa. Várias atividades artísticas, inclusive nas de comunicação. E ela foi provando para os outros o quanto a gente estava equivocado, o quanto eles estavam equivocados, sabe? De julgar ela dessa forma. Subestimaram ela muito por causa dessas questões de comunicação e da parte social. Mas quando a gente tem o controle, como a gente estava até falando, né? A gente pode ir super bem, como vocês vão ver a Ju. Ou quando a gente tem um hiperfoco no assunto, a gente pode ir muito bem se comunicando. Não de uma forma atípica, necessariamente, mas a gente vai se comunicar. E às vezes, em uma situação, por exemplo, que a gente trava falando, como eu travo muitas vezes, eu gaguejo bastante quando eu tô gravando vídeo com roteiro, até porque eu esqueço também das coisas que eu tô falando, eu não consigo lembrar da frase inteira. Quando eu tô roteirizada, eu acabo tendo que cortar muito o vídeo. E a minha dicção fica muito ruim nesses vídeos. Mas editando, parece para as pessoas que tá tudo bem. Então, comunicação não é exatamente aquilo que as pessoas entendem que é. Os traços de comunicação não são exatamente aquilo que as pessoas acham que é, os problemas de comunicação. E também tem gente que fala que a gente não pode ser autista porque a gente se comunica bem. Mas os problemas de comunicação são múltiplos. Não é porque uma pessoa está falando bem, por exemplo, a Ju, que eu vou mostrar para vocês numa prova, que ela não é autista. E não é porque ela tem problemas de comunicação que ela não pode ganhar uma prova de comunicação. Porque, como eu falei, são múltiplos as questões por trás. E dependendo de vários fatores, a gente pode ir bem. Deixa eu mostrar o primeiro episódio para vocês. Aqui, ó, é ela entrando no programa, tá? Essa é a Ju. Oi! 6 anos depois, eu voltei, gente! Alguém ainda lembra de mim? Eu sou de Barbosa, eu tenho 27 anos, sou de Londrina, no Paraná, e eu participei da primeira temporada 6 anos atrás. Era o início do programa e era o início da minha carreira também. Eu tava começando na criação de conteúdo. E eu acredito que desde lá, assim como o programa evoluiu, eu também evoluí, né? Você participou da primeira. E aí inicia a prova do primeiro episódio. Eles são os donos do canal, que eu amo, que é o Edu e o Fi, do Diva Depressão. Só pra vocês saberem de quem que é esse programa que eu tô falando. Eles são maravilhosos. Aí depois vocês veem o episódio, tá? Se vocês quiserem ver o reality, o nome é Corrida das Blogueiras. Eu não vou passar tudo aqui até pra não dar problema pra mim. Aqui inicia a prova. Isso consiste em ter um vídeo vertical. Corrida das Blogueiras, a maldição do Zoom, temporada, vocês terão... E esse é o grupo da Ju.
Paloma, Dakota, Well e a Ju. Que criaram um vídeo original e criativo para divulgar o jogo Corrida das Blogueiras, A Maldição dos Zumbis. Eles têm que criar uma publi de um jogo, que é o jogo do Corrida, que foi uma forma de divulgar o programa. Passa no YouTube mesmo, Igor. Entra no canal do Diva Depressão, que vai ter lá uma playlist. E aí, o vídeo deles é mostrado pelos jurados. Ameaça nossos jovens. Altamente viciante e disponível gratuitamente. Não! Gratuitamente? Disponível em Android. Mas eu não tenho Android. e iOS. Que tudo! Corrida das Blogueiras, a maldição dos zumbis. Ajude os jurados a salvarem suas vidas. Jogue sem responsabilidade. Tá? Esse foi o vídeo deles. Se não me engano, ela tá no grupo vencedor. E ele foi visto como um grupo com boa liderança da Paloma, que a Paloma era líder. Todos eles conseguiram dar ideia, contribuir, se dividiram bem. Daí no lounge, que é aquele que eu falei onde eles trocam ideia, que é um episódio separado, onde os participantes conversam entre si e tem uma pergunta que é colocada para eles para gerar um burburinho, uma discórdia, chega uma pergunta que é: quem do seu grupo foi desnecessário na prova? E eles têm que escolher alguém. Não, é uma coisa meio obrigatória, mesmo que tu não ache que ninguém foi desnecessário. Desnecessário é uma coisa pesada. Mas daí a Paloma escolhe a Ju. Deixa eu mostrar pra vocês. E ela fala o motivo que tem relação com o autismo. Tá bom, vai. Quem do seu grupo foi desnecessário na prova? Pá. Meu Deus. Vamos pro grupo? Pode ser o grupo 1 primeiro? Pode, ixi. Quem é o grupo 1? É vocês, né? Acabou com ela, aquela dela que veio. Desnecessário. Bota a Rapadinha. E é disso pra pior nas próximas semanas. Nossa, logo pro meu grupo que a gente trabalhou tão bem junto, cara. Para de sabonetar. Não estou sabonetando. A Jade quer fogo no parquinho. Que ele não saboneta e que ele tem trauma disso, porque a temporada dele foi isso aqui, ó. Sabonetando, sim. É uma pasta cheia de sabonete. Ah, então eu vou... Juro, é porque você levou 4 votos, tá? Eu achei você... Esse é o quinto, pode ir Esse embora. pode ser o 5º voto, mas agora não vale mais. Não, mas eu aceitou no grito. Não, ela deu o nome no grito dela. Gatilho, tá, gente? Gatilho para autistas. Mas é que a Ju é mais, como ela mesma falou lá no palco, que ela é mais quietinha. Então ela demorou um pouco a dar a opinião dela dentro da dinâmica toda. Eu entendo, e eu imagino que os outros também vão falar meu nome. E essa é uma insegurança. E tipo assim, não fazer vitimismo e tal, mas é uma insegurança que eu já pensava assim, se eu for pra Nova Chance, vai ser isso que vai me atrapalhar, que é a questão da socialização. Não é pra me justificar, mas não sei se todos aqui sabem, quem me segue acho que sabe, que eu sou autista. E a parte da socialização é a parte que eu tenho mais prejuízo. Então, eu demoro pra conseguir me abrir, pra conseguir... Sabemos, né? me adaptar aos ambientes, enfim. E no começo da prova eu também tava pensando, tipo, putz, tô participando pouco, preciso falar mais e tal. Mas não é uma coisa que eu vou deixar também me parar, sabe? Tipo assim, vamos lá, isso aí. E a gente não pode falar o nosso próprio nome, porque eu sei que eu... Né? Eles têm que escolher alguém. Eles tinham que escolher alguém. Aí a Paloma escolhe a Ju. E, na verdade, a Paloma é muito boa, tá? Ela é uma participante muito massa e ela se dá super bem com a Ju no reality. E eu até entendo o argumento, porque numa competição ali de uma forma típica, as pessoas esperam que tu se comporte de forma típica, que tu dê tua opinião de forma típica, que tu contribua de forma típica. Mas, ao mesmo tempo, a Ju é uma participante maravilhosa, sabe? E ela tava ali participando, ela pode ter ficado mais quietinha, mas ela tava participando, tava ajudando, depois vocês veem a prova. E o que me deixa chateada é que é sempre a mesma coisa com a gente, sabe? A gente paga por causa da nossa socialização, que é atípica, mas eu gosto bastante da Paloma. Tô falando assim, nessa situação específica em geral, da população com a gente em relação a autistas. Subestimaram bastante a Ju,
Assim como continuam subestimando a gente bastante por causa da nossa socialização e da nossa comunicação. Acham que a gente não se impõe, que a gente não se coloca, que a gente não dá nossa opinião, só que a gente faz isso de outras formas, ou de uma forma menos impositiva, ou quando a gente tem uma abertura, ou às vezes a gente realmente não faz. Daí no terceiro episódio, eles têm que criar um programa para Dia TV. É óbvio que é um programa fictício, e a Ju, ela não se dá muito bem no grupo, assim como a maioria de nós. Ai, às vezes ele tá querendo, né, se expressar, não sei o quê. Manda ele pra um festival. O que vocês acham? Eu acho Querido, vai, a gente tá essa achando que tá dica eu num festival? gostei. Então vai. Eu já fui em vários. Bastante interrupção dela, né? Isso funciona. Não vai funcionar, gata. Eu tô Pensa pensando. operadora. Olha só, Sim. escuta essa. Eu tô Tá? Ficam tentando interromper ela. E, como eu falei, ela teve uma dificuldade de se enfiar, de saber a hora de falar. Aquela coisa que a gente sabe bem como é que é. Na avaliação, os jurados até comentaram que a Jade se impôs bastante, cortando bastante o andamento do programa em geral que eles criaram, que é a Vini, a Jade e a Ju. E a Ju, que já tem dificuldade de se colocar, estava apanhando bastante para conseguir falar. Sim. Será que você tá maluco ou não? A Jade Borg foi uma pessoa que tava bem conectada. Ela trouxe muito ali o lance do cliente, da Dona Tim, né? Mas até demais, talvez. Ficou até institucional, né? Uhum. Eu acho que ela estava tão preocupada em dar o speech do cliente que ela às vezes interrompia o andamento do Lorelai Fox, amo, Natineri, para vocês conhecerem. próprio programa para conseguir dar o speech do cliente, que ela às vezes interrompia o andamento do próprio programa para conseguir fazer isso. A Ju já tinha uma dificuldade maior em se impor, e nas vezes que ela colocava qualquer gancho que ela tinha, ela falava da TIM. Então eu acho que é isso. O cliente quer um programa também que seja interessante de ser assistido para fazer sentido toda a menção da marca. 5G da TIM. Já usaria o 5G da TIM, porque a TIM conecta. Tá? Daí, esse grupo, ele teve a pior nota, tá? E eles vão pro flop, onde eles têm que fazer uma prova, onde eles têm que se salvar. E é uma prova individual de comunicação. E a Ju foi perfeita. Elas estão ali fazendo o roteiro, onde eles criam um produto para elas poderem falar sobre. É um produto fictício. E aí, olha como a Ju vai bem falando. Fim da preparação. Agora a gente vai para a apresentação de vocês. Oi, gente, Gil Barbosa por aqui, e hoje eu trouxe uma resenha muito especial pra vocês. É o seguinte, eu recebi umas semanas atrás 3 perfumes da linha Cheiros pra Recordar, que é de uma marca que eu gosto muito, que se chama Brasilidades. E, gente, eu tô usando há um tempinho e eu tô amando tanto que eu decidi trazer aqui pra vocês as minhas opiniões, tá bom? E já deu pra notar que eu gosto muito desse negócio de uma família grande. E foi pensando nisso que nós da Somos Rosa lançamos 3 body splashes com aromas super especiais que vão levar a gente direto para aquele momento especial do almoço em família. Bom, a Cheiros, Eu seria a Vini fazendo essa prova. para recordar, lançou 3 body splashes, 2 body splashes de início há um mês atrás, e eles vieram esse mês com uma nova fragrância que é de ovo frito. Que eu particularmente já fiquei muito curiosa, porque eu amo um ovinho com a geminha mole. Nossa, aliás, isso me lembra muito infância, porque a gente comia horrores no almoço, na janta também, no café da manhã também. Mas eu achei muito gostoso, já que eu posso relembrar também da minha avózinha, que adorava fritar um ovinho pra gente. Esse aqui de ovo frito eu amo usar de manhã, tá? Então, ó, você vem aqui. Ai, gente, sério. Um cheirinho assim, ó, de pão com ovo, sabe? De manhã, bem fritinho, quentinho. Nossa, ai, delicioso. Dá até pra ouvir o barulhinho do ovo estralando na frigideira. Você garante 20% de desconto nessa nova fragrância. Ai, nossa, esse aqui, perfeito, gente. Primeiro que eu amo feijão, né? Feijão? Não é nessa hora, daqui a pouco ela vai falar uma coisa que eu adoro. Ela dá umas tiradas. Eu acho que isso também me traz uma certa memória afetiva. Sabe quando você vai na casa da sua avó, ela tá preparando aquela comida deliciosa?
tem, tipo assim, cheiro realmente de uma lembrança. Acho que descobri o cheiro da blogueirinha passada. Agora eu posso cheirar igualzinha a ela. Se você quer achar um boy que tem mommy issues, isso aqui... Ela foi perfeita aí pra mim, sério. Perfeito pra isso. Se você quer achar um boy que tem mommy issues, isso aqui, gente, é perfeito. Você passa e fica com um cheirinho de almoço, sabe? Que a mãe dele faz pra ele. E aí, gente, ele vai querer cair de boca, se é que vocês entendem. E as embalagens? Eu já falei pra você. Sério. Sério. Foi maravilhoso. Sério, assim, E aí, ela foi maravilhosa nessa prova. Obviamente, ela acabou ganhando. E, exato, pra mim, ela já ganhava ali. Ela ganhou essa prova. E, cara, ela é uma autista fazendo uma prova de comunicação, onde ela nem ficou lendo o roteiro. Ela podia até ter um papelzinho ali, de repente, embaixo, onde ela consultava algumas palavras pra lembrar das coisas, mas ela foi perfeita pra mim. Uma dicção, assim, maravilhosa. Eu não conseguiria fazer o que ela fez. E aí, tá, no episódio 8, eles já estão em 6 participantes. Minha cadeira tá fazendo barulhos, tá? E rola uma prova chamada Paredão das Blogueiras. É uma prova que é de dupla. E a dupla fica uma em cada lado desse paredão. Uma vai maquiar e a outra vai narrar. O narrador sorteia uma maquiagem e vai ter a referência dessa maquiagem na mão. E aí tem que ir falando, narrando para o outro participante como é que é para fazer a maquiagem, sem que essa participante consiga ver. Só pode fazer a partir da narração. Quem chegar mais perto da referência, da sua referência, ganha, e com melhor acabamento de maquiagem também. E aí, assim, é de se esperar que é uma prova de comunicação e que seria difícil para a Ju. Então, olha só, episódio 8, tá? Se vocês quiserem ver depois. A Jade ganhou no episódio anterior a desse episódio, que foi o episódio 7. E ela tem algumas vantagens nesse episódio. E aí ela escolhe quem vai ser o narrador e quem vai ser a pessoa maquiando e quem vão ser as duplas. Nossa, hoje a prova tá praticamente nas suas mãos, amiga. Ai, que delícia. Então vamos lá, você vai definir as duplas e também quem narra e quem maquia, começando pela sua. Eu quero narrar e eu quero que a pessoa que maquie seja a Nath. Eu acho que foi uma boa sacada dela me colocar pra maquiar. Ela pode... A Nath, ela é especialista em make artística. Ela faz umas maquiagens, assim, incríveis. Então a Jade se colocou com alguém que é perfeita em maquiagem, tentando ir bem. Meg, ela é rápida e ela queria muito essa prova, então eu achei que ia ser uma ótima dupla pra mim. Você fale e a Dakota maquia. Obviamente, a Jade escolheu as duplas de forma estratégica e muito burra da minha parte jogar no começo do episódio o que você gostaria de fazer se você estivesse no paredão. Porque ela ouviu absolutamente tudo e falou, a Dakota falou que ia falar mais alto que todo mundo, então não vamos colocar ela na função de falar. A Ju, eu sinto que ela tem mais dificuldade pra falar pra fora, pra se impor, então eu deixei ela nesse papel. Isso não é uma prova de socialização, é de explicação da maquiagem, então assim, tô tranquila. Eu vou pedir agora pra você. Perfeita, rainha maravilhosa. Então, né, ela escolhe as duplas, escolhe a Ju pra narrar e a Dakota pra maquiar. Isso foi estratégico, porque a Dakota, ela é muito, muito expansiva. E a Ju, né, ela é autista e como a gente viu e sabemos por experiência própria, tem dificuldades em provas que precisa competir pelo espaço dela e pra falar as coisas e afins. Daí, na hora de explicar a escolha dela, a Jade comenta que a Ju tem dificuldade de socialização e comunicação, então a ideia dela realmente foi estratégica para que a Dakota, que é a mais expansiva, que seria melhor narrando, foi estrategicamente colocada para não narrar, e a Ju para narrar, que tem problemas de comunicação. E aí, vou mostrar para vocês, peraí. O que eu penso sobre isso, tá? Que a Ju falou, né, que a prova não é de comunicação e sem explicação da maquiagem, algo parecido com isso. Só que é principalmente de explicação, só que pra explicação, né, é feito com comunicação, que é onde a gente tem dificuldades. E aqui eu penso algumas coisas. Às vezes a gente consegue sair um pouco da caixa na explicação das coisas, de forma típica, de forma atípica, pra fazer o outro entender.
explicar, assim, de forma bastante didática, eu acredito, porque a gente consegue, principalmente adulto de de grande, de muito masking, a gente tem algumas estratégias de tentar se encaixar na sociedade neurotípica, então a gente pode explicar as coisas de forma neurotípica, mas também de forma atípica. E é claro que isso não é bem assim, né? Nem sempre isso dá certo, mas às vezes eu acho que a literalidade na hora de explicar as formas, explicar um desenho, ser literal pode ser até uma vantagem. E não saber explicar usando o nome de técnica, eu acho que não seria um grande problema. Eu não saberia explicar usando o nome de técnica, eu explicaria de forma completamente literal, a partir de medidas, de formas. A minha lógica também entraria aqui bastante e ajudaria, eu acredito. Se alguém está narrando para eu maquiar e essa pessoa vai para o subjetivo e sou eu maquiando, ou pintando, ou desenhando o que o outro está narrando, eu me ferraria completamente. E a Ju, ela já tem uma veia bastante artística. Ela é da moda, ela é muito boa na modelagem de tecidos, de corte, costura. Então, como essas coisas já são o hiperfoco dela, eu acho que também facilita para ela essa questão, essa visão das formas e como explicar isso para outras pessoas. Aqui, a Jade, que foi a que escolheu as duplas, tendo dificuldade com a dupla dela. Faz um bico, como se você estivesse falando com o dedo. Tá, é esse formato, mais bico. A Jade tem que explicar pra Nath como fazer esta maquiagem aqui, que o Wilson fez. Pudinho abrindo? Não entendi o que tem no meu Fecha dedo. com a mão. O início mais fino e abrindo para deixar mais redondo? Ela tá explicando aqui o olho, entende? Desse formato aqui, ó. Tipo, bicudinho e abrindo. Ela tá tentando explicar isso. Não. Porra, não tô entendendo. Amiga, olha, pensa Vai. aqui comigo. É como se o esfumado viesse a partir do início do nariz. Eu entendi, amiga. Eu quero saber qual que é a cor do esfumado do olho. Não é possível que É seja preto. Mas meu olho é todo preto e aí eu faço Não. cut? Aí a Ju explicando pra Dakota. Posso explicar o olho? Pode. Ó, a base verde, um verde mais bandeira. Ele vai vir esfumado em toda a pálpebra móvel e fixa. E o esfumado... Eles sortearam essa maquiagem, tá? Pra mim, essa aqui foi a mais complexa de narrar, em formato. Ele faz meio que um gateado pra fora, assim. Então ele começa fino, pega toda a pálpebra e afina de novo, saindo da sobrancelha, sabe? Entendi. Deixa eu perguntar. Esse esfumado verde, ele chega a invadir a parte de contorno? Invade o nariz, sim. Meio que aonde termina o contorno do nariz, começa o verde já. Tá. Nossa comunicação tava bem tranquila mesmo. Então, o que ela não entendia, ela perguntava, eu explicava de outra forma. Tudo dando muito certo na comunicação delas. E aí, a Dakota já com uma maquiagem quase igual. Ó, só falta ali em cima o rosa, as costuras, a olheira aqui embaixo do olho e a boca. Por enquanto, a mais perfeita, a melhor narrada. Daí, a dupla do meio, a Paloma e a Sarah. Olha, sério, tadinha da Paloma. Olha a referência. Um palhaço chique. Nossa, vi que teve aí umas lombadas. A gente teve. Ó, a Ju com um coleguismo maravilhoso com a Dakota. Eu vi que elas falaram do acabamento, né? Hum? Elas falaram do acabamento, né? Isso. Isso é um critério de avaliação, então show. Perfeito. Eu acho que muita gente não esperava que eu chegasse até aqui. Por ser uma personalidade ali mais tranquilinha, mais quietinha, a maioria é muito mais, assim, uau, espalhafatoso e tal. Amiga, eu tô esfumando. Ai, gente, olha. Chega a dar dó. O que eu comprei, o que chegou. A Jade tentando explicar agora pra Nath como fazer a membrana aqui da asa do morcego. Só que ela ficava fixada de uma forma de explicação. As membranas dele são bordô. Que membrana. Bem delimitadas. Essa curvinha que você conecta entre uma ponta e outra, Mas você não É me falou bordô. que era preto, Jade. só membrana que é bordô. Mas que membrana? É porque tem a parte óssea dele e tem a parte que é a pelezinha dele, entendeu?
Toda a parte Amiga, eu que fiz esse delineado umas 3 vezes já. Eu preciso que você me explique de uma forma que eu entenda. Eu juro por Deus, eu não tô entendendo o que você tá falando. Esquece, me engana, Ok. troca a palavra. teve algumas partes que eu tava tentando explicar e falei várias vezes. E eu sinto que ela largou minha mão e beijo. Assim, a Jade precisava explicar de outra forma e a Natália precisava tentar não ser grossa e explicar e perguntar de outras formas também, porque, né, querendo ou não, tem que ter um coleguismo ali e as duas precisam ir bem. A Sara confirmando se a Paloma tinha virado uma palhaça chique. Não tá legal, só que é o que deu pra fazer. A essa altura, tu tem que estar parecendo um palhaço, chique, com o olho um pouco tristonho, a boca levemente sorridente, com o centro do rosto mais esbranquiçado e as bordas mais tom de pele. É isso? É isso. Perfeito. É isso. Ai, ai. Olha que maravilhosa a Dakota falando da Ju. Acho que é. Acabamento não tá bom. Sério. Gente, né? A pele é outra, o formato do rosto é outro. A maquiagem, obviamente, sofre uma transformação, mas tá o mais perto da referência do que os outros. Alguma coisa faltou? Não. Eu fiquei meio surpresa, assim, eu gostei muito de trabalhar com a Ju, porque ela é muito educada, ela é muito didática, ela explica muito bem, ela tem noção do quão difícil algumas coisas são de fazer e não fica, tipo, me cobrando de forma rude, sabe? Então foi uma experiência de trabalhar muito tranquila. Deu um match perfeito. E aí, tá, os jurados discutem as duplas aqui, tá? E depois de falar que as duas que não são a Ju e a Dakota estão muito longe da referência, reclamar dos erros de comunicação das outras duplas, o que é bastante irônico, falam bem da Ju e da Dakota. Pede tudo porque tá muito distante da referência. E aí temos a Ju, que Isso é uma conversa entre os jurados, tá? Os participantes não estão ali. narrou e a Dakota maquiou uma dupla improvável, como já dissemos aqui. E parece que casou, deu match. Eu gostei muito da narração da Ju. Eu achei que ela foi muito bem. Eu acho que, inclusive, ela pediu pra narrar, pra se desafiar, pra se mostrar mais no jogo. Mas eu acho que deu esse match que vocês estão falando, porque a Dakota se maquia bem. E ela prestou atenção no que a Ju estava falando, mas a Ju ela foi bem detalhista. E isso foi muito importante pra Dakota poder executar a maquiagem da forma que ela executou. Eu gostei que a Ju não Olha isso. Não, gente, sério, tá quase perfeita. Tem tudo. Tem o rosinha ali no meio, com o gatinho no local que deveria ser. Tinha que ficar um pouquinho mais puxadinho pra fora, senão estava absolutamente perfeito. Olha isso, até as costuras. Uma em X, duas, X, duas, X, duas. É perfeito. Aqui, ó. Em X, em X, duas retas, em X, duas retas. A boca também tá dentro da referência. Mano, isso foi narrado por uma pessoa que foi colocada como uma pessoa com dificuldade de comunicação. No que a Ju estava falando, mas a Ju ela foi bem detalhista. E isso foi muito importante pra Dakota poder executar a maquiagem da forma que ela executou. Eu gostei que a Ju não ficou falando o tempo todo, o tempo inteiro. Ela dava o tempo da Dakota fazer. E isso deixou a Dakota calma. Então, eu acho assim, ficou perfeito. Eu acho que um ponto importante que elas tiveram foi essa calma e foi também visualizar a make completa antes. Explicar qual que era a make e daí depois ir lapidando. Eu achei essa estratégia muito inteligente, sabe? Ela já tinha visualizado tudo. Daí, eles conversam com participantes. Eu vou colocar só na parte deles falando com a Ju e com a Dakota. E aí, por fim, a Ju e a Dakota. Ju, eu achei que você mandou muito bem narrando a make pra Dakota. Eu acho que você foi muito detalhista, foi atenciosa. Eu também achei que você quis se desafiar, né, querendo narrar a make pra Dakota. Em algumas provas vem cobrando isso de você. Então é muito legal ver você se colocando nesse lugar também. E a Dakota a gente já sabe que é muito talentosa, né? Ela sabe fazer uma make como ninguém. E ela realmente soube te ouvir. Você dando detalhes pra ela, ela soube te ouvir e fazer a make igual a do Wilson. E o mais legal de tudo é ver a energia de vocês duas na prova. Um par que acho que ninguém imaginaria que funcionaria tão bem, a mais quietinha, com mais barulhenta. Ai, tô muito feliz. E eu acho que uma das coisas mais inteligentes que vocês fizeram, que a Dakota até comentou aqui no Dakota segurando o choro.
palco foi visualizar a make inteira, antes de ir lapidando ela, antes de ir fazendo as partes. Acho que isso foi muito importante para que vocês seguissem um rumo assim mais coerente com a referência. Eu tô nas nuvens, assim, não sei nem o que falar, tô besta. E eu amei o rolê leve que vocês tiveram. Eu acho que faz bem pra quem assiste, às vezes tem tanta coisa, mas ficou muito bom, gostei demais. Receber elogios em relação à comunicação ali foi muito importante pra mim. Foi o que me deixou feliz, assim. Tipo, dá pra curtir esse momentinho com a Ju. E aí eles anunciam as vencedoras, que, né? As vencedoras hoje são Ju e Dakota. Parabéns. Obrigada. Vocês arrasaram muito. Tá? A gente se vê na semifinal. Até a semana que vem. Podem ir pro lounge. Tá? Inclusive, gente, eu me identifico muito com essa parte aqui, ó. A forma que ela fala que tá muito feliz, de forma mais quietinha, assim, ou sem revelar muita felicidade, assim, tipo... Eu tô muito feliz. E assim, gente, eu não sei vocês, mas eu me identifico muito com a Ju. O povo fala que eu falo muito bem, mas eu tenho muitas dificuldades. Eu falo, sim, bem em coisas que eu domino, coisas que são meu hiperfoco, ou quando tô à vontade, se eu não tô com um roteiro duro, e se eu preciso decorar algo, eu tô ferrada. Se eu preciso falar em grupo, eu tô ferrada. E na interpretação literal de algumas coisas, eu também tô ferrada. Mas me coloca no meio de outros autistas, numa rodinha de autistas, a conversa flui, assim, eu tava lendo vocês, a conversa flui, que é uma maravilha. A gente sabe quando puxar o outro, que parece estar querendo falar, mas não tá conseguindo, ou como dar a deixa pra pessoa falar, se a gente tá numa rodinha de autistas, porque a gente passa pelo mesmo. A gente não julga ou desmerece alguém por estar quieto, a gente não fica tentando preencher espaços vazios, falando qualquer coisa, ou até tenta, mas também por culpa do masking. Então, a nossa forma de conversar, quando a gente tá juntos, assim, é muito diferente. As coisas funcionam, né? A gente não precisa ficar competindo por espaço. E tem um outro lance que eu me identifico com ela, que foi o que eu falei ali, de quando dão muito elogio pra ela, eu me identifico com a forma que ela reage, ou com a forma que ela demonstra que ela tá muito feliz. Ela não mostra essa felicidade de forma típica. Ela mostra essa de forma contida, mesmo falando que tá muito feliz. E eu me identifico muito criando conteúdo aqui, por exemplo, ou em outras formas, em outros momentos, ou até mesmo em live com vocês, porque às vezes eu me acho séria demais. Quando eu me comparo com criadores neurotípicos e tento mostrar mais alegria, entre aspas, mas eu sei que isso é só masking. Pelo menos por enquanto, que eu não me sinto muito íntima da criação de conteúdo ainda mais gravando sozinha, porque tu não tem esse dinamismo de ficar conversando com outra pessoa, e é bastante estranho também falar com uma tela de computador. E o povo faz isso com uma naturalidade ou uma falsidade tão bem construída que eu acabo invejando. E quando eu vejo a Ju reagindo dessa forma, assim, que eu reagiria, que não é aquela coisa, uau, tô muito feliz, obrigada por isso, não sei o quê, me faz bem, sabe? Me faz muito bem. E eu espero que também faça bem pra você, sabe? Ver outros autistas ocupando espaços, e muitas pessoas me falam aqui, né, o quanto se identificam comigo, e eu entendo, eu sinto a mesma coisa, gente, vendo outros autistas. Então, eu entendo muito o que vocês estão falando com esse lance de identificação, porque eu também me identifico muito e me faz muito bem. O que mais me desgastou nas minhas interações com amizades foi essa coisa de ter que preencher espaço. Pois é, sabe? Eu, às vezes, fico quieta e eu quero... Às vezes, eu preencho espaço por questões de masking neurotípico, sabe? De tentar parecer neurotípica e de ter aprendido certas coisas, como a sociedade quer que a gente faça, e seguir fazendo, meio por costume. Mas é uma coisa que eu tenho tentado me frear e tenho tentado diminuir pra eu ser mais eu mesma. Não saber nada de maquiagem dificulta demais. Não, Roy. É só tu pensar nisso explicado num desenho, numa pintura, em qualquer coisa. Não precisa entender.
de maquiagem pra fazer isso. Tu pode fazer isso num papel ou explicar de forma literal. Mas eu acho que principalmente a Ju dar espaço pra Dakota fez a maior diferença. Sim, total. Também não ficar falando em cima muito. Vamos combinar só uma coisa, eu não conseguiria narrar nem fazer, mas consigo assistir. Mas é isso, sério. Pra mim, a Ju, nesse reality, mostra pra gente, sabe? Mostra pra muitos neurotípicos. E é muito legal, porque esse reality, ele vai pra muitas pessoas. Vai pra uma comunidade mais LGBT, geralmente, que é uma comunidade, em geral, mais cabeça aberta, mas que também pode ser bastante capacitista, porque não é porque tu faz parte de um grupo minorizado que tu não vai ser escroto com outro grupo minorizado, mas é um grupo cabeça mais aberta e que vai enxergar a Ju ali no meio falando que é autista e que às vezes vai aprender um pouco mais também, sabe? E vai se abrir a entender que, porra, autistas adultos existem, não precisa ser a criança autista que se balança pra frente e pra trás e que não fala e etc. Então, eu achei muito positiva a participação dela ali. Achei muito massa. Acho ela uma querida. Inclusive, a final do programa é agora dia 22. Vai ser em São Paulo, num teatro. E vai passar ao vivo no canal do Diva Depressão, se vocês quiserem ver. Se vocês tiverem vontade de ver, eu tô torcendo pela Ju. Então, assim, autistas adultos existem, eles estão em realities, eles estão em programas, eles podem ser extremamente capacitados e eles vão ter problemas de comunicação, sim, só que não necessariamente vai ser o que tu espera que seja problema de comunicação e eles podem ir bem em provas de comunicação. Sigam a Ju, gente, nas redes, é Ju Barbosa o nome dela. Sigam ela ela fala sobre autismo, ela fala sobre outras coisas, mas tem vídeo dela falando sobre o diagnóstico dela de autista. E queria mais trazer pra vocês isso hoje, pra gente ver a Ju, pra gente ver autistas adultos de muito masking na mídia, pra gente ver autistas conquistando coisas e participando, autistas adultos se expondo como autistas e sendo abraçados também, sabe, de uma certa forma. Pra mim tem uma importância gigantesca. Boa noite, gente. Se cuidem. Beijos, gente.